E um dos objetivos da CPI do MST instalada no Congresso Nacional é verificar se o dinheiro destinado aos assentamentos não é desviado para financiar invasões. Nós vamos então ao vivo a Brasília com a repórter Daniela Castro, que discute esta questão com o deputado federal Onyx Lorenzoni. Oi, boa tarde, Daniela. Boa tarde, Gabriela. Pois é, essa comissão parlamentar mista de inquérito, criada aí para analisar o repasse de recursos públicos ao MST, ela existe, mas na prática ainda precisa ser instalada. Isso significa que os partidos ainda precisam eleger quem vai ser o presidente, o relator e o vice-presidente da comissão. Nós vamos conversar sobre este assunto com o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul. Deputado, o senhor foi um dos grandes defensores, para que houvesse essa comissão. Por que ainda não foi instalado? O que está acontecendo? São ainda arranjos de bastidores? Boa tarde. Boa tarde. Há um trabalho muito forte que nós estamos fazendo de diálogo com a base do governo para que essa CPI ela aconteça. Para que ela produza resultados, e os resultados são as investigações, tanto dos repasses nacionais como internacionais para financiar o MST, como também a fase propositiva dela. Quer dizer, uma análise desse processo de reforma agrária que o Brasil já faz há quase 30 anos, o que deu certo, o que deu errado, novas alternativas para o país. Mas para que isso funcione, a mesa diretora tem que ser construída através do entendimento. Cabe ao PMDB do Senado a presidência, caberá à oposição a indicação do vice-presidente e caberá ao PT a indicação do relator. Nós estamos trabalhando nisso, faltam os ajustes finais, que eu acredito que deve ocorrer entre hoje e amanhã. E vai ser possível instalar essa comissão antes do recesso do Congresso Nacional, que já está previsto aí para o dia 18 de dezembro? Nesta questão da data para o funcionamento e instalação da CPI, o interesse ele é comum. Tanto o governo quanto a oposição desejam fazer com que a CPI funcione já este ano, de tal forma que ela já comece o seu trabalho investigativo, reúna material, chame os técnicos que sempre são solicitados para nos ajudar no processo investigativo, para que quando a gente retomar os trabalhos em fevereiro, a gente já tenha aí um bom caminho andado. Pois é, porque PT, partidos da base, eles é que vão estar no comando, dessa comissão parlamentar de inquérito. E, no caso, foram os partidos da oposição que quiseram a instalação dessa CPI. O senhor acha que ela realmente vai ter resultados efetivos, já que houve CPIs no passado que também trataram sobre este mesmo assunto? Uma das razões para que a gente consiga o entendimento é o diálogo que tem feito com os parlamentares da base do governo, chamando a atenção que nós, parlamentares, temos que recuperar o instrumento Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse é um instrumento muito poderoso, muito forte que o parlamento tem e que precisa dar resultados para que as pessoas voltem a acreditar. Eu participei de 2 CPIs que, apesar dos litígios políticos, deram resultados. A primeira CPI dos Correios e a segunda CPI da Terra. E isso se deveu, fundamentalmente, a que dentro do comando da CPI, da mesa diretora, havia diálogo entre os representantes da base do governo e os representantes da oposição. O parlamento é feito do diálogo, sem que ninguém abra mão das suas convicções, cada um vai defender o seu lado, eu sou do lado da produção, isso está muito claro, mas é preciso o entendimento para que as investigações possam acontecer. A desconfiança é que realmente essas ocupações de terra que acontecem no país acabam sendo financiadas com esse dinheiro público? Bom, isso de nossa parte não tem nenhuma dúvida. A CPI vai servir para fazer a comprovação. E outro aspecto muito importante é esse fantástico volume de recursos internacionais que vem todo ano para o Brasil para financiar essas entidades que acabam repassando esse dinheiro para o MST. Por quê? Que países ou instituições estrangeiras botam tanto dinheiro no Brasil para fomentar o conflito agrário no Brasil. O Brasil precisa de paz no campo. E é para isso que a CPI também vai existir, para buscar esse caminho. Esses estudos mais recentes, indicando o seguinte, que ocupações de terra no Brasil, de um modo geral, diminuíram, comparando este ano com o ano passado, e no estado de São Paulo aumentaram. Qual a sua avaliação, deputado, a respeito disso? Bom, primeiro dizer que a redução é uma redução nominal, do que ocorreu até agora, mas não terminou. Segundo, dizer que o número de invasões catalogadas ele já é absurdo.
né? E o conflito no Pontal do Paranapanema é uma realidade, né? E que não vem de hoje, vem de já mais de uma década. Então, lá no Pará, por exemplo, são áreas altamente conflitadas e que a CPI vai ter que lançar um olhar muito especial sobre o Pontal do Paranapanema e sobre, principalmente, o Pará e a Amazônia. Ok, então muito obrigada pela entrevista, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul. E só para fazer um esclarecimento, a nossa proposta original era que houvesse um mini debate. Nós ouviríamos tanto o lado do governo, por meio de um parlamentar do PT, quanto também o da oposição. Mas não foi possível porque o nosso segundo entrevistado não chegou a tempo. Voltamos com você, Karen, lembrando o seguinte, que a gente vai continuar acompanhando esse assunto e os nossos telespectadores terão mais informações no Rural Notícias. Voltamos com você, Karen. Obrigada.